Bom dia, eminentes acadêmicos, meus irmãos, muito obrigado pela presença de todos. Estamos reunidos aqui para mais um tempo de estudos da Academia Maçônica de Letras do Estado de Rondônia. Muito obrigado pela presença de todos. Antes de darmos início aos nossos trabalhos, eu gostaria de fazer algumas observações. Nós temos aqui no chat uma lista de presença, onde eu peço a gentileza de os irmãos preencherem o formulário para que possam receber o certificado de presença e também o material da reunião de hoje. Aqueles irmãos que tiverem alguma dificuldade para preencher, a gente pode fazer um auxílio aqui no transcurso dos trabalhos, mas a gente pede essa gentileza aqui para preencher, para a gente ter o registro da presença, claro, e também enviar o material, perfeito? Ah, antes de... Deixa só... Eu vou pedir aos irmãos a gentileza de desligarem o áudio para que a gente possa dar andamento aos trabalhos. Eu sei que tem um dispositivo aqui que desliga o áudio de todo mundo, mas eu não tenho, eu não sei usar essa ferramenta. Nosso irmão, confrade Moisés Antônio, teve que se ausentar e eu peço a generosidade dos irmãos, perfeito? Neste momento, eu transmito a palavra ao nosso eminente confrade, presidente de honra, irmão Santini, para que nos conduza no momento de introspecção. Irmão Santini, tens a palavra. Bom dia a todos os irmãos e eminentes acadêmicos e convidados eventuais que estão entre nós. Vamos a um tempo de introspecção. Amado Criador, incriado, nosso grande arquiteto do universo, ampara-nos nesse momento para que tenhamos uma reunião profícua, bem organizada e bem instrutiva. Que ela possa ser para todos nós um maná de ensinamentos, como também um maná de confraternização entre todos aqueles que ora permanecem nessa live, para que possamos, dentro das nossas possibilidades, absorver todo o ensinamento que aqui tem. E quão bom é estarem unidos os irmãos, como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, e desce sobre as orlas de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce do monte de Sião, porque ali ordena o grande arquiteto do universo, que estejamos todos unidos como verdadeiros irmãos. E que assim seja. Assim seja. Muito obrigado, eminente acadêmico e presidente de honra, irmão Santini. Com certeza, uma excelente introspecção que abrirá os nossos caminhos na manhã de hoje. Meus eminentes acadêmicos, meus irmãos, deixa eu colocar aqui o nosso irmão Roberto como co-anfitrião para que ele possa fazer a sua apresentação. Antes, porém, antes de passar a palavra para o nosso irmão Roberto, que fará a apresentação de hoje, me permitam fazer uma solicitação muito bem encaminhada pelo irmão Jorge e também solicitada pelo confrade irmão José Ayrton. Só um instante. Vocês estão visualizando? Sim, sim, sim. Querido irmão, hoje unimos em nossas forças em nome dos valores que sempre defendemos: liberdade, igualdade e fraternidade. Nosso inestimável Pedro Jung
um dos mais estudiosos de nossa Sublime Ordem, enfrenta um momento desafiador em sua vida. Na próxima terça-feira, Pedro passará por uma cirurgia crucial para remover um carcioma de sua perna. Nossa fraternidade é o pilar que sustenta cada um de nós nos momentos de necessidade. Agora é a nossa vez de estender a mão e oferecer o nosso apoio a um dos nossos grandes mestres que tanto nos ensina. Qualquer contribuição, por menor que seja, fará a diferença. Se você puder ajudar, por favor, faça uma doação através da chave Pix em nome de Pedro Junk. Somente no nome de Pedro. Muito cuidado, que é 230 855 689, dígito 72. Vamos demonstrar o verdadeiro significado de fraternidade. Juntos somos mais fortes. Agradecemos a todos que se unirem à nossa causa. Tríplice fraternal abraço, tudo pela fraternidade. Com gratidão e fraternidade, Jorge Gonçalves. Essa é a solicitação que nos chega. Os irmãos que puderem fazer essa contribuição, nós agradecemos imensamente. Nesse momento, eu passo a palavra ao eminente confrade, irmão Cláudio Alvim, para que, por gentileza, faça a apresentação do palestrante na manhã de hoje. Irmão Cláudio Alvim, tens a palavra. Bom dia a todos, estimados irmãos, confrades, cumprimentando aí o confrade irmão, estimado irmão Vanderlei Coelho, e cumprimento a todos os presentes. Nosso palestrante de hoje, irmão Roberto Raul Rubner Viola. Irmão Roberto Raul Rubner Viola é natural de Pelotas, Rio Grande do Sul. Mestre instalado na Fraternidade número 3, venerável mestre da Fraternidade em 2 oportunidades. Venerável mestre da loja Cidade de Porto Alegre, número 47, em 2 oportunidades. Venerável mestre da loja de estudos e pesquisa Ideal Campanha, número 130, em 3 oportunidades. Grau 33, portador da Comenda de Ouro do Supremo Conselho, por ter mais de 15 anos no grau 33. Representante da Grande Loja do Rio Grande do Sul perante a Grande Loja do Uruguai. Membro de honra da Loja Tiradentes, número 141, de Montevidéu. Como título da palestra, Alegoria da Caverna de Platão e as Sagradas Escrituras. Estimado irmão confrade Vanderlei, as suas ordens foram cumpridas. Gratidão, eminente confrade, irmão Cláudio Alvim. Meus irmãos, atendendo a pedidos, nós colocamos aqui a chave Pix do nosso querido irmão Pedro Jung, para que os irmãos possam, na medida do possível, fazer as suas contribuições, perfeito? Eu pergunto ao nosso querido irmão Roberto se ele está pronto para fazer a sua apresentação, se está tudo ok. Sim, irmão Vanderlei, estou pronto. Eu já lhe coloquei como co-anfitrião, você está autorizado a fazer o compartilhamento. Assim que você estiver preparado, pode fazer. Meus irmãos, inicialmente rogamos ao grande arquiteto do universo que nos dê a sabedoria e a firmeza para apresentar esse nosso trabalho. Essa palestra tem como objetivo, não é, despertar o interesse dos irmãos pelo tema. Claro que nós não vamos poder ir muito a fundo, nem pretendemos esgotar o assunto, porque esse tema é muito amplo, nós temos muito a estudar ainda sobre a caverna, sobre os costumes maçônicos e sobre as nossas sagradas escrituras. Se eu conseguir um pouco de interesse pelos irmãos e continuar no estudo desse tema tão amplo, a nossa Bíblia Sagrada, e o tema sobre a caverna, nós seremos muito gratificados.
Uma observação inicial, nós colocamos o texto, quando ele está grafado, quando ele está entre aspas, se refere ao documento original dessa palestra. E quando está em itálico, é uma especulação do autor desse trabalho, ou seja, por mim, não é? Quando eu estive visitando uma loja em Lisboa, sobre o altar dos juramentos, tinha 3 livros sagrados, tá? Que era o Alcorão, o Torá e a Bíblia, a nossa Bíblia que nós usamos em nossos trabalhos. Eu tenho usado muito a Bíblia do irmão Ken Ismail, é uma excelente tradução do King George, e, e, e tem tem um dicionário de palavras maçônicas. É muito interessante. Eu recomendo essa Bíblia aos irmãos. Eu acho que o irmão Vanderlei já tem uma, não é? Nós começamos ainda com a Bíblia Sagrada e, e nós encontramos dentro da Bíblia muitas parábolas, muitos mitos, alegorias, devido à falta de abstração que esse povo tinha ao transmitir o pensamento. Então, por exemplo, nós temos lá, como ele tinha esse poder limitado de transmissão de pensamento, eles diziam: os seus 2 seios são como 2 filhos gêmeos de uma gazela, que se apacenta entre os lírios. Nós encontramos isso em Cânticos, não é? 4, 5. Para contar um exemplo, outro exemplo, nós vamos a Gênesis e encontraram que o Sol e a Lua foram criados depois da criação da luz e das trevas. Mas por que isso é colocado assim na nossa Bíblia? Porque se o Sol fosse colocado antes, existia um costume antigo de se adorar o Sol, não é? No Antigo Egito chamava-se Amon-Ra, né? E propiciaria esse culto ao Sol e à Lua. Então, por isso que Deus criou primeiro as luzes e as trevas, para depois, no 4º dia, criar o Sol, a luz, o Sol e a Lua. No primeiro dia, ele criou a luz. Nós encontramos na Bíblia muitos relatos que, através de histórias simples, eles transmitiam uma enorme cultura. Uma classificação dessas lendas, nós classificamos elas como parábola, fábula, narrativa ou história. A crença, filosofia, a mitologia, utopia, quer dizer, fantasia, um imaginário, uma mentira, uma quimera, um sonho. E essa evolução simbólica de um fato, um símbolo, uma história, uma alegoria. Jesus passava ensinamento através de parábolas, de ilustrações simples e de fácil entendimento com larga sabedoria. O famoso é a conhecida parábola do bom samaritano. Quando um judeu foi atacado por assaltantes, cruzou um sacerdote e passou ao largo. Passou um levita e passou ao largo. Mas um samaritano, que era inimigo dos judeus, tá? O povo de samaritano era inimigo do povo judeu. Ele pegou, colocou azeite, colocou vinho sobre as feridas, tratou ele, levou para uma taberna e disse, deixou algumas moedas e disse, cuidem dele bem. Tudo isso em pergunta de um grande senhor, não é? Conhecedor das leis. Ele perguntou a Jesus, que devo fazer, Senhor, para
para alcançar o reino de Deus? Jesus respondeu: tens que seguir a Sagrada Escritura que dizem, cuida, ama o teu próximo como a ti mesmo e segue os mandamentos de Deus. Aí ele pergunta assim, esse alto sacerdote pergunta assim, mas como poderei saber quem é o próximo? Jesus lhe responde, nessa história que eu contei, quem tu achas que é o próximo? Ele respondeu, o samaritano, não é? Que o sacerdote e o levita cruzaram ao largo. Depois, na Grécia, nós temos uma evolução da cultura, onde o pensamento sofisticado transforma-se em filosofia. O mito formador forma-se em filosofia. A filosofia, na sua última instância, procura a felicidade do ser humano. A evolução da cultura se dá na Grécia, onde o mito formador sofisticado transforma-se na filosofia. A filosofia, em última instância, procura a felicidade do ser humano. A escrita grega, interessante essa parte, ela cria as vogais. Nós não tínhamos vogais no alfabeto hebreu, mas os gregos, ao inventarem as vogais, fazem uma solidificação da linguagem escrita, permitindo isso um avanço cultural muito enorme. Nós temos na Grécia Antiga a transmissão do conhecimento através dos aedos e dos rapsodos. Os aedos eram poetas que iam de cidade em cidade e nas ágoras, ou seja, na praça pública, transmitiam as suas histórias. Um aedo muito famoso que nós conhecemos é Homero. Homero ele recitava, não é? E se permitia improvisações através da Ilíada e da Odisseia. Ou seja, a guerra, num livro ele conta a guerra de Troia e no outro o retorno à sua terra natal, a ilha de Ítaca. E os rapsodos já eram personagens que transmitiam literalmente, sem a improvisação, transmitiam literalmente essas mesmas passagens. E eram acompanhados geralmente por a Forminger, que era essa lira de 4 cordas, que, claro, era uma música que acompanhava um pouco limitada, mas essa era o instrumento daquela época. Depois nós passamos eu gostaríamos de falar sobre os pré-socráticos. Os pré-socráticos estavam mais procurados no arqué, ou seja, a origem de tudo. O primeiro filósofo que tratou disso foi Tales de Mileto. Tales de Mileto era um espremedor de azeitonas e construía, ou melhor, elaborava azeite. E ele teve uma felicidade de pegar uma plantação muito boa de oliveira. Rendeu muita oliva naquele ano. Então, ele vendeu esse azeite e ficou muito rico. E ele começou a preocupar-se com a filosofia, ou seja, procurar o elemento fundamental da natureza, onde é criado tudo. E ele chegou à conclusão que era a água. Tanto é que até hoje, quando nossos cientistas procuram o início da vida em qualquer planeta, eles procuram água. Se há água, há possibilidade de haver vida, né, que pode até se transformar numa vida inteligente, como aconteceu na Terra. Outros fatores contribuem para a vida na Terra, mas isso é uma história muito longa. Deixemos para outro. Outro importante filósofo da idade pré-socrática
era Heráclito de Éfeso. Heráclito dizia que tudo passava, tudo estava em eterno movimento. E, inclusive, ele dizia que nós não nos podemos banhar duas vezes no mesmo rio, porque as águas já passaram e é outro rio. Então, tudo está em movimento. E quem o contradizia era Parmênides. Parmênides dizia que o movimento era uma sensação ilusória, não existia o movimento. Inclusive, um discípulo dele, Zenão, disse que se o mais veloz corredor da Grécia saísse dando-lhe vantagem um pouquinho antes, uma tartaruga, a tartaruga, o corredor não alcançaria a tartaruga. E ele faz que quando o corredor corresse a metade do caminho até chegar na tartaruga, a tartaruga já teria dado um passo adiante, por pequeno que seja, mas daria um passo adiante. Quando o corredor corresse até a metade desse espaço, a tartaruga avançava mais um pouco, e assim infinitamente. Então, teoricamente, nunca alcançaria. Em Sócrates, Aristóteles inicia sua fase dando centralidade ao homem. Segundo Platão, o discípulo de Sócrates, né, que nós vamos tratar com uma profundidade nesse parêntese atribuindo a Platão, porque Sócrates nunca escreveu nada. Agora, Platão escrevia em forma de diálogos, e esses diálogos sempre tinha como personagem principal Sócrates. Aqui nós vemos uma figura representada por Platão e Aristóteles. Platão aponta para o céu, porque Platão fazia a diferença entre que existiam dois mundos: o superior, o mundo superior, ou o mundo das ideias, e o imanente, quer dizer, o nosso que nós estamos vivendo hoje. Então, toda determinação do universo era dado pelo campo das ideias. Então, lá nós teríamos a ideia de tudo que nós temos aqui no terreno imanente. Ou seja, a ideia de uma cadeira, por exemplo. Lá nós podemos diferenciar aqui no mundo imanente, nós podemos fazer a diferença entre uma madeira de ferro, uma cadeira de aço, uma cadeira de madeira, enfim. Nós conseguimos identificar, porque quem nos permite fazer isso é a cadeira ideal que existe lá no mundo superior. E depois Aristóteles, que foi um discípulo de Platão, ele já era mais... ele não aceitava muito o ponto de vista do Platão. Então, ele chegou um momento que ele se rebela e bota suas próprias ideias, formando uma quantidade de livros. Não chegaram mais livros de Platão, porque precisamente 32 livros, porque dos quais 24 se tornam realmente autênticos, como de Platão, porque ele dava essa ideia do mundo superior. E isso foi mais conservado pelo mundo ocidental. Quem conservou mais a ideia de Aristóteles foi o mundo árabe. Eles escreviam, que depois foi passado posteriormente para o latim. O mito da caverna. Todo mundo deve conhecer já o mito da caverna, né? Mas rapidamente vamos relembrá-lo. Nós, do mundo material, nós estamos presos a correntes e trancafiados dentro de uma caverna. Dentro dessa caverna existem algumas pessoas que dominam esse mundo, que formam imagens na parede, através das sombras
produzidas por uma luz que se encontrava no topo da caverna. Como estavam acorrentados esses homens, eles só viam, imaginavam que, desde o seu nascimento, imaginavam que que as sombras que eles viam era o mundo real. Até que um momento, um desses prisioneiros conseguiu sair da caverna, através de muitos sacrifícios, e saiu e chegou no topo da caverna. A luz cegava ele por momentos, mas pouco a pouco, acostumando-se à luz, conseguiu ver realmente o mundo verdadeiro como ele era e ficou encantado. O que ele fez? Desceu de novo na caverna e disse aos seus companheiros que estavam atados que aquele não As era o maravilhas que tinha visto. que teria ao sair da caverna. E começou a dizer, os que estavam acorrentados diziam, não, 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 não. O mundo real é o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo a realidade. E ficaram tão furiosos que mataram o homem que tinha conseguido sair da caverna. Isso, em breves palavras, o que era. Então, nós vemos nesse ponto de vista aí que a justiça não estava feita quando Platão fez essa alegoria, e que a dominação se dava pelos poderosos, que mantinham os homens ignorantes numa caverna, numa covarde situação. E isso ainda é verdade nos tempos de hoje. Depois, pegando uma parte de um ritual maçônico, mas a felicidade de uma ação não basta em receber a luz da sabedoria e conservá-la para si mesmo, e sim divulgar a fim de tornar feliz a humanidade. Nós encontramos em Mateus 5,15, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que está na casa. Quer dizer, nós, como seguindo as palavras da Bíblia, nós não podemos reter o nosso conhecimento. O nosso conhecimento ele deve ser transmitido. Então, ao chegar ao topo, se conseguirmos sair, nos deparamos com o solo da sabedoria. A alegoria de Platão, o escravo liberto, vê a beleza do mundo real. Tudo que tinha visto e vivido até sair da caverna era um engano. Nos grãos maçônicos, vamos encontrar a síntese do aperfeiçoamento do coração humano pelo trabalho, pela prática da moral, das virtudes e da ciência. Vemos nesse ponto a escalada do aperfeiçoamento da vida e do relacionamento entre os irmãos, na família, na sociedade, em busca da luz da sabedoria. Será que estamos presos às correntes que nos impedem de ver a direção rumo à luz? A alegoria da caverna mostra a submissão de uns em favor de outros, que se acusam como os donos da verdade. Isso nós vemos hoje, não é? Que muitos que nós deveríamos nos proteger se acusam, são os donos, se acham os donos da verdade. As viagens nos recordarão que o movimento é a vida e que na Terra e no espaço tudo se move, tudo se trabalha, tudo caminha. Como nós tínhamos dito anteriormente, é um pensamento de Heráclito de Éfeso. A civilização avança. Algumas coisas eu leio, outras eu complemento com algum comentário, né? A civilização avança, mostra que tudo muda. As hipóteses de ontem não são eficazes hoje. A liberdade que organiza o movimento até a chegada do fim da caverna. A ignorância escraviza e mata. Ao chegar ao topo da caverna, o maço da vontade moverá o liberto da ignorância que o prende. Esse é também outro pensamento maçônico, extraído lá do ritual. Essa passagem da liberdade sem a escravidão da ignorância. A passagem do ritual nos diz que o bem mais precioso do homem é a liberdade.
liberdade e a coragem de sair a buscar a luz, sem a pretensão de que nossa visão não seja sombras iluminadas em nossa mente. Mas, afinal, o que é conhecimento? Nós temos que nos afastar da crença, da doxa. Doxa, em grego, é uma crença. Para Aristóteles, Platão, o conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Isso nós lemos lá no diálogo do ano de 369 a.C., no diálogo de Tieteto. Nós temos para justificar uma crença 3 formas. Como é que nós criamos a partir dessa definição de Platão? Que conhecimento é uma crença que nós temos, que tem que se mostrar verdadeira, e nós temos que encontrar justificativas para essa crença. Nós temos primeiro a justificativa por antecedente. A busca sempre embaixo de causa e efeito. Mas causa e efeito faz-nos chegar até o infinito, porque uma causa vem atrás da outra. Então, Platão cria a figura do demiurgo. Aqui nós temos uma justificativa por antecedente. Uma causa determina uma consequência, essa causa determina outra consequência, assim vai até o infinito, se nós não pararmos. Então, Platão cria a figura do demiurgo. Quem é esse demiurgo? Ele é o ordenador da matéria que já existe. Então, tudo estava pronto já. E o demiurgo veio e organizou essa matéria, criando tudo que nós existimos até hoje. Temos a justificativa circular. Ou seja, essa justificativa foram muitos os que deram na Idade Média, que dizia, partiam, Deus existe, ele tem atributos. Um dos atributos é a existência. Senão não pode ser justo. E se tem a existência, logo Deus existe. Quer dizer, ele faz um círculo, chega à conclusão que ele tomou como premissa inicial. E a terceira justificativa é pela fé. Essa é a palavra mais forte que existe dentro da religião. Fé. Não adianta vir com justificativas, com crenças, enfim. E a fé, eu creio e pronto. Essa é a justificativa, a terceira forma de justificar. As escrituras, geralmente, antigamente, eram copiadas à mão. Tinham os monges copistas que faziam toda a ilustração, toda a cópia do documento dentro de uma Bíblia, manualmente. Eles passavam horas e horas, dias inteiros, anos, quem sabe, até terminar uma cópia da Bíblia. Então, isso aí, devido à escassez desses documentos, dessas cópias de Bíblias, era só destinada à Igreja Católica. Custava muito caro fazer uma Bíblia, não é? Então, praticamente nenhuma pessoa tinha o poder de chegar até uma Bíblia. E ainda pior, a Bíblia era sempre copiada em latim. Até que veio uma revolução. Em 1530, Johannes Gutenberg criou a imprensa de tipos. Essa imprensa já tinha existido com os tipos móveis na China, a partir lá pelo século XII, 1100 e poucos anos, já tinha uma impressão por tipos de madeira. Mas, em 1450 até 55, foram produzidas a Bíblia por Gutenberg, chamada Bíblia de 42 linhas, porque em cada página tinha 42 linhas, em 2 colunas, mas ainda em latim. Essas Bíblias existem muitas cópias nos Estados Unidos e geralmente em todos os museus tem uma cópia dessa Bíblia. Quer dizer, foram produzidas, em 5 anos, foi produzida uma quantidade muito grande de Bíblias. Aí apareceu
a figura de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele queria que as missas, as Bíblias, todos os documentos deixassem de ser o latim e passassem a usar o idioma alemão, que era o idioma próprio do país, né? Enfim, do país não, é dos reinos existentes dentro do que hoje nós chamamos de Alemanha. A Alemanha realmente ela só se unificou lá pelo século XIX, 1800 e pouco. Nesse momento, Lutero coloca 95 teses na Catedral de Wittenberg. Né? São 95 teses que ele não queria fazer uma religião nova. Ele queria que a Igreja Católica, como ele era um monge agostiniano, ele queria que a Igreja Católica se reformasse e adotasse nas suas missas o idioma no idioma do país. Quer dizer, quase ninguém entendia, somente depois de muito estudo entendiam o latim. Né? E nesse momento foram colocadas pela Igreja Católica, foram colocadas as estátuas dos santos. Eles não tinham intenção de que as estátuas fossem adoradas, mas sim de que aquilo servisse como um guia visual daqueles santos que aderiram à fé. Então, aqui, como nós falamos antes, né, as 95 foram colocadas na igreja de Wittenberg. Ele também era contrário à venda de indulgências, ou seja, tinha os vendedores de indulgência que iam de povoado em povoado, vendendo e dizia, compre essa indulgência e qualquer pecado será perdoado. E, claro, Roma queria construir a Basílica de São Pedro e, por isso, de acordo com o pecado que se praticava, era um preço. Por exemplo, matar tinha um preço, roubar tinha outro preço, adulterar, fornicar tinha outro preço, enfim, de acordo com o pecado, era o preço da indulgência. Nesse momento, Lutero cria as solas, que significa somente. Então, ele dizia que nós devemos sempre seguir somente a Escritura, porque a Igreja Católica, até o momento, além de acreditar na Escritura, eles acompanhavam os pensamentos dos santos criadores, dos monges que prestavam imensa colaboração com a Igreja Católica. Por exemplo, Santo Agostinho, Santo Abelardo, São Tomás de Aquino, né? Que eles construíram, através dos seus livros, né? Agostinho dizia que Deus era como a maior ilha mais bonita existente, que não pode existir uma ilha melhor que a que seria a representação de Deus. São Tomás de Aquino ele dava 5 demonstrações da justificação de Deus. Depois ele dizia, enfim, aqui nós temos as 5 solas que os irmãos estão vendo. Depois eu deixo no último link ali, eu deixo os links onde pode ser encontrado a explicação mais profunda sobre essas solas. Será que podemos estar ligados a alguma ideologia que escravize o homem e o deixe dentro da caverna? Ou que deixe de lado os ensinamentos de Cristo, contidos no livro sagrado? Se assim for, esse homem não pode ser maçom. Meus irmãos, esse foi o que eu tinha para falar para vocês. Atualmente estou na loja Perseverança, a loja onde participaram meus 2 filhos, Alexandre, que já está no eterno,
com 46 anos, e o Fernando, que hoje é o secretário da Loja Perseverança, da grande loja maçônica do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado, meu querido irmão Roberto. Se você puder fazer a gentileza de descompartilhar sua tela, para nós voltarmos aqui aos trabalhos. Mas você não está me ouvindo até agora? Sim, estamos vendo. Já encerrou a sua Ah, apresentação? tá. Vai continuar ainda? Vai fazer aquela parte ainda? Tu não Sim, colocou o som, tu não nós compartilhou o tivemos som, não tempo. ouvimos nada. Ele quis botar uma música, provavelmente. Hein? Você está Esse é o ouvindo? meu. Estou ouvindo, sim. Ah, não, pode continuar aqui. Eu achei que já tivesse acabado. Perdão, desculpe. Esse é o nosso Rio Grande do Sul, meu e do Seron, aqui presente. O Rio Grande do Sul, aqui está a cidade de Pelotas. Estão vendo o ponteiro do mouse? Sim, sim. Aqui nós temos a cidade de Pelotas, minha terra natal. Aqui nós temos a Lagoa dos Patos, com a saída para o mar. Por isso que alguns dizem que é uma laguna, que tem saída para o mar. Nós temos Jaguarão, que é uma cidade limítrofe. Ele é muito interessante, eu vou comentar. E a cidade do Rio Grande, onde começou o Rio Grande do Sul. Essas são as cidades de Pelotas Antiga, 1804. Aqui nós temos o mercado público, com sua torre, que ainda existe hoje, está aqui ela é um pouco diferente, alguns anos depois. A prefeitura municipal, à direita. A Praça Coronel Pedro Osório, que hoje as árvores são imensas, aqui está pequenas. Pelotas tinha uma rede muito grande de bondes. É uma pena que eles já tiraram. Hoje Lisboa ainda tem os bondes. É muito bom ver aqueles bondes. A criação da Catedral São Francisco de Paula, que hoje ela tem aqui a estátua do José Bonifácio em direção à catedral. E, e frequentemente essa estátua aparece pintada. O pessoal não gosta muito porque parece que José Bonifácio está cuidando da catedral. Esse é o prédio da loja Fraternidade, que aqui na frente existiam umas grades de ferro. Hoje foi colocado esse vidro, né? E a porta automática que com a expressão, com os dedos, né? Com o digital, a gente consegue abrir essa porta aqui. Fraternidade número 3, onde nós trabalhamos na Perseverança, nós tínhamos aqui umas janelas com basculantes. Então, o venerável mestre Paulo Ubirajara mandou colocar esses vidros aqui e mandou restaurar as antigas janelas e portas com essa abóbada aqui, né? E, e ficou muito bonita essa nossa loja. Esse templo aqui foi construído em 1873 e é o mesmo prédio desde então. Esse é o prédio da loja General Osório 140, lá de Jaguarão, da fronteira, como eu dizia, né? Essa aqui é uma estação ferroviária que foi comprada pela loja General Osório por 100 anos. Eles têm o direito de usar por 100 anos, não é? E aqui nós temos uma estátua do General Osório, né? Também construída pelos irmãos aqui da General Osório. E o interessante é que esta loja aqui, ela tem integrantes de brasileiros e uruguaios. Nós chegamos ao Uruguai depois de cruzar o Rio Jaguarão, através da ponte Mauá.
Mauá foi o que ajudou, o Visconde de Mauá foi o que ajudou a construir, a delimitar os limites entre o Brasil e o Uruguai. Por isso foi colocado o nome do Visconde de Mauá, Barão de Mauá, perdão. E essa aqui, essas torres que aparecem aqui são do lado uruguaio, né? Essa foto foi tirada desde o Brasil em direção ao Uruguai. Interessante que nós temos do outro lado um free shop. Então nós sempre vamos lá para comprar alguma coisa. E o interessante é que essa loja General Osório, como eu disse, tem integrantes uruguaios e brasileiros. Quando o secretário é uruguaio, escreve-se em espanhol. Quando o secretário é brasileiro, escreve-se em português. E nesse templo aqui, no templo que foi formado aqui no prédio da antiga rede ferroviária, foi, eh, foi é usado pela loja do Uruguai, de Rio Branco. Esse aqui é o templo maior da grande loja de Montevidéu. Lá nesse templo aqui, onde são feitas o Uruguai, estão me escutando bem? Eu recebi uma mensagem aqui na tela. Sim, né? Estamos sim, sim. Aqui, quando eu recebi o título de membro de honra da, da, da loja Tiradentes 141 de Montevidéu, eu ainda estava na fraternidade número 3, né? Por isso eu tenho o avental da grande loja, né? E esse irmão ao meu lado esquerdo é o irmão Roberto Borja. Eu me comunico praticamente todos os dias com ele. E aqui ao fundo está o grão-mestre, o José, o irmão José. Esse aqui é o meu filho, Fernando. Aqui ele está paramentado no rito Schroeder, né? Com o avental e a cartola, recebendo também um diploma. E esse aqui é outro irmão também lá nesse momento ele era companheiro, por isso que o avental é diferente, né? E esse aqui é o irmão Hector, da loja Latinoamérica, de Montevidéu. Em Montevidéu existe uma república independente que é chamada de Parvadomo Magnaquia. Esse aqui é o palácio presidencial dessa república. Essa república foi fundada em 1883 por maçons que gostavam muito de pescar. Então eles iam à praia pescar fora da cidade, 1883. Então eles compraram um terreno. Com o passar do tempo, esse terreno foi muito valorizado. A cidade cresceu e ficou praticamente no centro da cidade. Então, esse terreno aqui é muito valorizado e foi construído em 1915 esse prédio aqui da Magna Domus. Magna Domus significa uma pequena casa, mas com grande alegria. Aqui está a bandeira da Magna Domus Parva Domus Magna Chies. Parva Domus Magna Chies. Está aqui escrito no escudo. 25 de agosto de 1878. De 78. Perdão, eu falei 1888, não, perdão. Aqui está retificada a data. 25 de agosto é o dia da independência do Uruguai. Aqui numa festa lá no Parva Domus, onde nós temos o ex-grão-mestre aqui e o atual grão-mestre, o Mário Pera, com os irmãos o irmão Carlinhos Betentes, o irmão Albano e o irmão Emílio. Aqui nós temos uma relação de links que vocês podem ver aí. Tem o endereço da grande loja do Uruguai,
e a grande loja do Rio Grande do Sul. Agora é de verdade o fim. Irmão Roberto, Sim, poderia fazer o descompartilhamento, por gentileza? sim. Era para fechar, né? Pronto. Não, é o descompartilhar. Você vai descompartilhar a sua tela, para nós voltarmos aqui à versão tela cheia. O irmão não pode fazer isso por mim? Não Desculpa a minha consigo. atrapalhação, desculpa. Vai com o cursor para cima, ou de viola em cima, que vai aparecer descompartilhar para ti em vermelho. A sua versão está em inglês ou português? Pronto. Não, não foi ainda. Não sei descompartilhar. Agora sim. Pronto. Sabe. Pronto. Minhas escusas por ter lhe interrompido no fim que não era o fim. Perdão. Irmão Roberto, você pode tomar uma água. Daqui a pouco nós vamos entrar numa nova fase, que é a fase de perguntas e respostas, tá? Fique à vontade. E, enquanto isso, eu vou passar a palavra ao nosso eminente confrade, irmão Cláudio Alvim, para fazer a entrega virtual do seu diploma. Deixa eu te colocar aqui como anfitrião também, irmão Cláudio, para você, caso queira fazer o compartilhamento, tá? Pronto. Se você tiver alguma dificuldade, eu compartilho aqui também, perfeito? Você me ouve aí? Sim, sim. Consegue fazer o compartilhamento ou o que que eu faço? Vamos ver. Eu acho que vai ser, se o irmão Sim. tem acesso, vai ser mais rápido, porque eu estou passando para o arquivo. Tá, então pronto, eu faço aqui então, tá? Perfeito. Só um instante. Irmão. Vocês veem, hein? Assim, agora sim. Pronto. Irmão Roberto, posso, estimado irmão Vanderlei, posso começar? Sim, podeis fazer. Estimado irmão Roberto, consegue colocar a mão? Consegue levantar a mão? Ó, consegue apanhar? Então, ok. Estimado irmão Roberto, Homus doctus insi semper divitas habet. Um homem sábio sempre tem riquezas em si. A Academia Maçônica de Letras de Rondônia, a MLRRO, outorga o presente diploma de mérito ao irmão Roberto Raul Rubner Viola, em reconhecimento à sua notável contribuição em nosso templo de estudos com a palestra Alegoria da Caverna de Platão e as Sagradas Escrituras. Porto Velho, Rondônia, 4 de novembro de 2023. Com a assinatura do nosso estimado irmão e confrade, presidente da Academia Maçônica de Letras de Rondônia, a MLRO, Vanderlei Coelho dos Santos. Então, receba com carinho, estimado irmão. Devolvo a palavra ao nosso presidente.
obrigado, eminente confrade, irmão Cláudio Alvim. Bom, Roberto, essa é a nossa singela contribuição, por você ter compartilhado conosco os seus conhecimentos, reservar um tempo da sua vida para estar conosco hoje. Os irmãos que queiram, por gentileza, fazer perguntas, podem fazê-la pelo chat. Nós temos também a lista de presença, os irmãos que ainda não preencheram a lista de presença, essa lista vai dar acesso ao certificado e também à gravação e o material da palestra de hoje. Agradeço também aqui a presença do querido irmão Moisés Oliveira. Agradeço também imensamente a presença do nosso eminente confrade e presidente de honra, irmão Lima, que está presente aqui. Vamos verificar se nós temos alguma pergunta aqui no chat. Nós temos bastantes elogios aqui no chat pela sua apresentação. Bom, enquanto nós nos preparamos aqui para as perguntas, eu reitero aqui o pedido feito pelo nosso querido irmão Jorge Gonçalves a despeito da solicitação para ajuda do nosso querido irmão Pedro Jung, que vai passar por uma cirurgia agora na terça-feira. Eu vou repostar aqui, só um instante. Cadê? Vou repostar aqui a chave Pix. Só um instante. Enquanto eu faço a repostagem, eu vou conceder a palavra ao nosso ilustre visitante, irmão Gustavo, que é uruguaio e veio prestigiar aqui também o nosso querido irmão Roberto. Irmão Gustavo, podeis fazer uso da palavra. Meu querido irmão Roberto Viola, ministros da Academia Maçônica, meus irmãos todos. Bom, Roberto, tus palabras fueron muy, muy, muy bien dichas. Como tú dijiste, todos estudiamos la caverna de Platón, pero ese relacionamiento con las alegorías a lo largo de la historia, desde la Grecia antigua hasta nuestros días con las Sagradas Escrituras, fue fantástico. Te agradezco de corazón. Y luego ese final con mostrando tu región y la nuestra también. Y cuando tú mostraste el frente, la fachada del templo de la General Osorio, que con mucho orgullo tenemos que decir que nos permiten trabajar como logia Barón de Río Branco en él, y es una muestra real de la binacionalidad y de la masonería sin fronteras. Nosotros trabajamos los miércoles, o sea, cuarta, y Osorio trabaja los martes, o sea, terza. Y cada uno tiene sus trabajos, pero a su vez nos visitamos mutuamente. El venerable maestro Gilson Scherer de Osorio trabaja habitualmente con nosotros también. Entonces es algo que realmente la frontera no existe. En masonería ahí no existe. Somos todos uno y bueno, esperemos que ese ejemplo de unión y de fraternidad universal real se repita en el mundo, no solo en la región. Creo que es la única forma en que se va a llegar a la paz. Eso es todo, mis hermanos. Un fuerte triple abrazo fraterno. Gratidão, querido irmão Gustavo, por suas gentis palavras. Hoje a Academia Maçônica de Letras do Estado de Rondônia Internacional. Muito obrigado. Eu pergunto se o nosso irmão Roberto deseja
responder ao irmão Gustavo? Sim. Podeis fazer uso da palavra. Podeis falar. ¿Estão me escutando agora? Sim. Sim. Ah. Hermano Gustavo, muchas gracias por tus palabras. Me sentí confortado a conocerte en la celebración de los 25 años, no, 21 años de la Logia Perseveranza, en aquella noche tan memorable. O irmão Gustavo, eu conheci ele numa sessão de benza da loja Perseverança, quando a nossa loja fazia 21 anos de existência. O irmão Gustavo é lá da cidade de Rio Branco, e ele disse que trabalhavam às quartas-feiras no rito escocês, no templo da General Osório, e que frequentemente se frequentavam as duas lojas, trabalhava junto com a outra frequentemente, irmãos lá do Uruguai e do Brasil. Então, que não existe, ele disse que não existe fronteira entre as duas lojas. Eles estão unidos pela maçonaria universal. Era isso aí, meu presidente Vanderlei. Obrigado, querido irmão Roberto. Realmente não foi localizado aqui perguntas, mas muitos elogios pela sua palestra, muitas palavras de incentivo também. Quando não há perguntas, eu, pelo menos, quando faço palestra, eu tenho duas certezas, né? Uma, que foi muito bem explicado, por isso que não há perguntas, né? Ou que os irmãos estão perfeitamente satisfeitos, né? Então, eu acredito que deva ser essa a situação pela qual não tem perguntas. Mas, então, já que não tem perguntas no chat, nós vamos passar, então, para a interação com os irmãos. Caso os irmãos queiram fazer uso da palavra, para fazer Por alguma favor, pergunta. mais Sim, um adendo. Só mais um sim, adendo, sim, Vanderlei. sim. Eu queria dizer que isso é o bom da maçonaria, e a parte boa da maçonaria. E falemos o que nós falemos, sempre vai estar bom. Esse é o carinho que os irmãos demonstram. Muito obrigado, meus irmãos, por terem me escutado. Maravilha. Eu pergunto se o nosso... o irmão Constante deseja fazer uso da palavra. Irmão Constante, podeis fazer uso da palavra. Obrigado, meu amado. Em nome aí do meu querido irmão Vanderlei Coelho, eu saúdo a todos os irmãos presentes e aqui confessando que não sou, confrade, eu me sinto confrade estando presente nessas lives. E com muita gratidão eu quero agradecer ao nosso irmão Roberto Viola pela clareza, pela beleza da exposição em sua arte e pelo conteúdo magnífico e bastante motivador. De todo o seu conteúdo, meu amado irmão, eu guardo aqui, com a sinceridade do meu coração, essa expressão que o nosso irmão Gustavo coloca de maçonaria sem fronteira. E eu sonho um dia ainda ver que essa mesma expressão esteja entre maçonaria sem potências ou obediências, que sejamos uma só. E, dentro da sua expressão dessa palestra maravilhosa, o grande exemplo, e eu peço permissão para reproduzir, se quando possível receber a cópia dessa gravação, dessa beleza que é a integração dos conhecimentos. E você foi muito maravilhoso, integrando aquele livro que nos segue, ou melhor, que devemos seguir como livro sagrado, livro da lei, e que não tantos irmãos usam para integrar o conhecimento como você conseguiu integrar. A sabedoria filosófica, o conhecimento das Sagradas Escrituras, isso eu tenho certeza, independente daquela crença
ou da expressão dessa crença, conhecimento enobrece o conhecimento maçônico. Acho que esse é o caminho. Parabéns, academia, parabéns aos organizadores, parabéns, meu amado irmão Roberto, que agora ocupa mais um pedacinho aqui no cantinho desse coração grande desse velho maçom. Velho na idade, não no conhecimento. Muito obrigado, muito obrigado. E sempre que puder, eu vou estar. Agradeço o convite. Beijo para todos. E a minha expressão está nessa bandeira da maçonaria sem fronteiras. Eu te amo, meu irmão. Obrigado. Antes de passar a palavra ao nosso irmão Roberto para responder as suas palavras elogiosas, meu querido irmão Constante, você está intimado a preencher o nosso registro para ser um membro correspondente da Academia Maçônica de Letras, tá? Está intimado. Eu pergunto se o nosso irmão Gustavo ainda deseja fazer uso da palavra ou apenas a mão ficou levantada. Bom, irmão Roberto, deseja agradecer o irmão Constante? Só um minutinho, o meu confrade irmão o Udbel, já passo a palavra a você. Só perguntar se o irmão Roberto deseja responder, agradecer o irmão Constante. Irmão Roberto? Sim, como eu disse antes, né? Os irmãos de ordem são generosos demais. É, mesmo que a palestra seja pobre, eles sempre aplaudem. Eu fico muito satisfeito com a Irmandade. E eu tenho visitado muitas lojas no Brasil e sempre fui recebido de braços abertos. E uma certa oportunidade, visitando uma, uma cidade lá em Paris, melhor, em Paris, né? Visitando o guia, ao fim, eu senti um cheirinho, um cheirinho de bode ali. E no fim eu dei um toque a ele e ele respondeu. Quer dizer, nós lá em Paris encontramos irmãos. É uma satisfação tão grande que nos enche o coração de alegria. Era só isso, meu irmão. Muito obrigado por suas palavras. Perfeito. Eu vou passar a palavra agora ao eminente presidente, irmão Udbel, e depois nós temos uma pergunta aqui no chat, e depois eu passo a palavra aos irmãos que estão com a mão levantada, perfeito? Podeis fazer uso, meu querido confrade. Eminente confrade, irmão Vanderlei Coelho, do qual saúdo, tenho a honra de saudá-lo, e em seu nome quero saudar todos os irmãos aqui presentes. Com muita satisfação, faço parte desta live. Quero saudar o nosso irmão também eminente, o nosso irmão Roberto Viola, que nos presenteou hoje com uma belíssima palestra, falar sobre Sócrates e Platão. E, indo nesta linha de Sócrates e Platão, gostaria também de fazer uma pergunta ao irmão Roberto. Quem lê o livro A República sabe que a sétima parte da República fala sobre Platão e fala dos sistemas de governo, fala sobre a caverna de Platão e fala sobre os sistemas de governos, mostrando aí 4 sistemas de governo. Primeiro, mostra o sistema da timocracia, que é um sistema de governos dos chamados honoráveis, dos chamados muitos ricos. Depois ele faz referência também a um segundo, que é a monarquia, que aí está também uma parte da oligarquia e também dos honoráveis, dos ricos ou dos muitos ricos. Em terceiro lugar, ele fala num sistema de governo de democracia, demogobernocracia para o povo, e, por último, ele fala de um sistema de governo que é a tirania. Irmão Roberto, o irmão acredita, melhor, que
a democracia ela está em poucos países. O irmão acredita que a democracia ainda está em nascimento ou em sistema de parto para alguns países, né? Então, fazendo aí uma conotação à liberdade e fazendo aí uma conotação aos países que dão o nome de democracia, mas têm pouca liberdade e está usando a tirania. O que é, como é que o irmão, com a sua sabedoria, pode dizer a esse respeito? Das teorias, né, de Platão, falando sobre Sócrates. Bom, meu irmão, muito boa a sua pergunta. Em Aristóteles, Platão, nós tínhamos 3 tipos de constituições. Primeiro, a constituição por uma pessoa só. Quando era boa, essa constituição era formada por um monarca. Quando ruim, era formada por um tirano. Quer dizer, o rei, o verdadeiro, quando ele trabalhava sozinho, ele amava seu povo e dava ao povo a liberdade. O tirano, ao contrário, oprimia o povo. O segundo ponto nós temos uma boa também, que é a aristocracia, e a ruim é a oligarquia, como o irmão disse. E a terceira, nós temos a ruim, a democracia, e a boa, a politeia. Ou seja, a democracia era a tirania da maioria contra a minoria. Então, por exemplo, aqui nós tivemos 60 milhões para o Lula e 59 para o Bolsonaro. Quer dizer, é praticamente o mesmo número, só que é uma democracia, é uma predominância de uma parte sobre a outra, a metade contra a metade, praticamente. Eu não acredito nessas urnas, perdão, desculpa a minha opinião, mas eu não acredito. Como disse o ministro Fachin, uma eleição não se ganha, se toma. Obrigado pela resposta, meu querido irmão Roberto. Irmão Hélio, eu vou pedir só mais um segundinho, tá? Eu vou fazer a leitura de uma pergunta aqui no chat, já passo a palavra para você, perfeito? Então vamos lá. A pergunta é do irmão Luiz Werner. Passa-se o tempo e as sombras ainda estão vivas em nossa sociedade. Sabemos que as sociedades que receberam a luz vivem socioeconomicamente em evolução, porque ainda hoje a maioria da humanidade ainda está nas sombras em suas diversas subdivisões. Essa é a pergunta do irmão Luiz Werner, irmão Roberto. Puxa vida, pergunta difícil, né? Pergunta difícil. Eu estava lendo que, por exemplo, na Europa, nós temos uma taxa de crescimento cerca de 1,3. Uma nação, para se manter com seus ideais e com tudo, necessita pelo menos 2,1 de taxa de crescimento. E os muçulmanos têm uma taxa de crescimento de 8. Como disse aquele tirano, ele disse que até 2050 a Europa vai ser muçulmana, que com uma taxa de crescimento de 8, praticamente vão dominar todo e os muçulmanos, quando eles chegam no país, eles tentam trazer todas as suas ideias. Né? E, por exemplo, no sul da França, já praticamente não existem igrejas, só mesquitas.
Fala para nós já Então, comprar o carvão aí para mim, então. Só um instante que tem um irmão aqui. É, então eu acredito pronto. que é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Obrigado, irmão Era isso, Roberto. meu venerável. Irmão Hélio Franklin, podeis fazer uso da palavra. Obrigado, irmão Vanderlei. Primeiro, agradecer o convite, me sinto muito honrado, um tempo maravilhoso, aprendi bastante e, nesse aspecto, parabenizar o irmão Viola pela brilhante fala, pela competência, sobretudo, no material projetado. Talvez aí, irmão Vanderlei, a explicação para a gente não ter tantas perguntas, a competência do palestrante, o material pedagógico bem pensado, facilitou bastante a assimilação. Eu já estou ansioso por um novo convite e, no mais, é desejar um bom final de semana para todos os meus irmãos com as suas famílias, que tenhamos todos uma semana vindoura bem proveitosa e, sobretudo, com muita saúde. Obrigado, meu filho. Obrigado, irmão Hélio, pela sua participação e pela sua presença. Para comunicar aos irmãos que estão nos assistindo pela primeira vez, a Academia Maçônica de Letras de Rondônia tem instituído o tempo de estudo virtual e acontecem nos primeiros sábados de cada mês. Então, no primeiro sábado de cada mês, nós convidamos um palestrante que possa ser membro da academia ou não, para que nós possamos trocar conhecimento. Haja vista que esse é um dos objetivos da nossa academia, que é a disseminação do conhecimento, das artes e da cultura, notadamente do que se refere à maçonaria. Perfeito? Muito obrigado pela sua presença e estamos ansiosos para a sua participação também em nossa academia. Agradeço. Eu gostaria de registrar também aqui a presença do querido irmão Ednilson. O irmão Ednilson é um irmão valorosíssimo que sempre tem nos socorrido. O nosso certificado de presença, que fica editável para que os irmãos coloquem seu nome, né? Ele nos auxilia nesse sentido. Pergunto se o nosso eminente acadêmico, o irmão Carlos Lima, deseja fazer uso da palavra? Está me ouvindo, meu irmão? Sim, sim. Ah, ótimo. Eu gostaria de falar breves palavras, viu? É, Posso falar? Pode sim, Posso podeis falar? fazer uso. Tá. Irmão Roberto e irmão Vanderlei. Roberto, parabéns. Irmão muito esclarecido, com conhecimento de causa nos pontos que aborda, sem dúvida nenhuma. Irmão Vanderlei, esse trabalho que o meu irmão vem desempenhando, com essas sessões virtuais, eu me sinto pequeno, porque é um trabalho brilhante de interação entre irmãos de vários lugares do mundo. Eu já vi palestras que tinha da Europa, Estados Unidos, agora eu vejo Uruguai. O Uruguai é um estado irmão do estado em que nasci. O irmão Roberto falou sobre Jaguarão. Jaguarão é a terra natal de Irineu Evangelista de Souza. Um menino órfão aos 5 anos, que aprendeu a ler por conta própria, aprendeu inglês por conta própria, menino pobre, se transformou, irmão nosso, Mauá, no maior empresário do Império, tendo empreendimentos em vários países, inclusive estaleiros no Uruguai. Ao meu irmão aí do Uruguai, um grande abraço. Irmão Luiz Werner, eu vi o menorá à sua direita ali, viu? E eu sou de uma cidade vizinha, não tão vizinha, de Pelotas, Cruz Alta, na Serra. E lá tiveram muitos notáveis. Érico Veríssimo, Pierre Machado, Leônidas Pires Gonçalves, Vilas Boas e outros tantos. E ele falou aí sobre Osório, o legendário. Osório era
um guerreiro, viu? Sem igual. Sem igual. Um grande abraço, meus irmãos. Muito obrigado. E parabéns, ô Roberto, viu? Grande palestra. Muito pertinente e muito bem elaborada e apresentada. Obrigado, meus irmãos. O Roberto deseja agradecer? Podeis falar. Meu irmão Carlos, o meu filho e a minha nora e o meu neto, eles dançam no CTG Sinuelo de Canguçu. Meu filho é de Canguçu. E a invernada do meu neto foi classificada para ir a Santa Cruz, no Enarte. Veja bem, a primeira vez que a invernada chama-se o grupo que reúne reúne uma quantidade de, eh, de meninos e meninas, né, que dançam as danças tradicionais gaúchas. Isso é uma invernada. E o Enarte é um concurso entre todas as invernadas do Rio Grande do Sul, ou se classificaram do Brasil. E vai ser disputado agora, esse mês, em Santa Cruz do Sul. Então, é uma satisfação então, encontrar um filho de Santa Cruz. Muito obrigado, Vanderlei. Obrigado. Cruz Alta. Cruz Alta. Cruz Alta. A família da minha mãe era daí próximo a Pelotas, era Antunes, e tinha Martins, tinha Camargo e de Cruz Alta. Meu pai era de Lagoa Vermelha, Lima e Ferreira, família tradicional lá. O meu bisavô, creio, foi o fundador de Lagoa Vermelha. Obrigado. Obrigado, meu eminente acadêmico irmão Lima. Gostaria de registrar também a presença do eminente acadêmico irmão Rosal. Bom, nós temos uma pergunta aqui no chat. Obrigado. Já passo a palavra para o nosso querido irmão Vitor Hugo, tá? Irmão Viola, vamos ouvir aqui a pergunta do irmão Valmir Fonseca. Não discutimos política partidária, reticência. Não somos contra os governantes e autoridades se justos forem, reticência. No passado, nossa ordem era mais atuante no cenário político. Será que hoje não estamos muito tímidos? É a pergunta do irmão Valmir Fonseca. Podeis responder, irmão Roberto. Sem dúvida, hoje nós somos muito frios para a política. Inclusive, quando eu ingressei na maçonaria, me disseram: não se discute nem política, nem religião, menos ainda partida de futebol. Mas antigamente nós trabalhávamos muito sobre política. A maçonaria se preocupava muito com política. Hoje nós estamos longe disso. Era isso, meu irmão Vanderlei. Irmão Roberto, veja bem, nós não discutimos religião, correto? Política, nós discutimos, sim, porque nós não somos, nós temos duas orelhas. Agora, política partidária, sim. É que não de se maneira nenhuma, perfeitamente. de maneira nenhuma. Perfeitamente. Tem razão. Obrigado, irmão Roberto, pela resposta e pela intervenção do eminente acadêmico irmão Lima. Passo a palavra ao irmão Vitor Hugo. Obrigado. Não sei se estou sendo ouvido. Sim. Eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas sou gaúcho de Porto Alegre, filiado à grande loja maçônica do estado do Rio Grande do Sul, há praticamente 30 anos. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de participar dessa palestra significativa e maravilhosa, porque isso nos integra e nos entrega conhecimentos. Eu fiquei muito feliz de ver as abordagens que o nosso irmão palestrante, ao longo da sua palestra, com muita propriedade, falou também dos vínculos que nós temos do Rio Grande do Sul, particularmente ele, com o Uruguai. E eu queria só fazer a colocação que a minha loja, da Figueiredo, número 81,
Nos intervisitamos com uma loja Caridade número 10, do Oriente de Montevidéu, há 29 anos contínuos, sendo uma visita lá e uma aqui a cada ano que se sucede, com apenas 2 exceções, que foram esses 2 anos de pandemia mais influente que nós tivemos. E dividimos a nossa história com os irmãos do Uruguai, através do irmão do Irineu Evangelista, dividimos com Giuseppe Garibaldi, que foi o conhecido herói dos 2 mundos, que lutou tanto no Brasil, quanto na integração do Uruguai, quanto na reunificação da Itália, um herói conhecido no mundo inteiro, em quem nós dividimos as nossas identidades e também por ser um irmão maçom. Então, eu fico muito agradecido por essa oportunidade, gosto muito de fazer poesias maçônicas. Dia 25 de dezembro próximo, agora, estarei sendo integrado, se Deus quiser, na Academia de Letras do Brasil, seccional Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E um tríplice fraterno abraço a todos os irmãos e o nosso maior agradecimento ao nosso palestrante querido. Obrigado. Obrigado, irmão Vitor Hugo. Eu pergunto se o nosso palestrante, irmão Roberto, deseja agradecer as palavras do irmão Vitor Hugo. É muito bom, meu irmão, ver essa integração entre Brasil e Uruguai. Eu tenho dupla nacionalidade, sou filho de uruguaio, sou considerado uruguaio. Por isso, eu estudei, morei 14 anos em Montevideo e estudei na Escola Industrial lá de Montevideo, Universidade de Trabajo do Uruguai. Obrigado, irmão Vitor Hugo. Grande abraço, meu querido. Maravilha. O irmão Hélio está com a mão levantada. Pergunto se deseja fazer uso da palavra. Serei bem breve, meu irmão Vanderlei. Eu constatei a presença de uma quantidade enorme de gaúchos aqui. Eu tive o privilégio de morar 4 anos em Santa Maria, por ocasião do meu mestrado, então eu devo muito a essa terra sulista. Depois eu fui para Lyon, na França, sequenciar meus estudos, fui para La Coruña, na Espanha, e agora de volta aqui já há algum tempo. Mas eu fico muito feliz quando eu ouço falar do Rio Grande do Sul, porque eu devo muito a essa terra, e foi aí que toda a minha vida acadêmica começou. Então, meus irmãos, sintam-se abraçados, mesmo à distância, e vai daqui a minha saudade a esse Rio Grande. Muito obrigado, meu irmão. Grato, irmão Hélio. Bom, eu gostaria de também deixar registrado que nós estamos abertos às inscrições para eleição, porque serão eleitos os irmãos que queiram ser membros correspondentes da Academia Maçônica de Letras no Brasil e no exterior, tá? Eu vou passar as instruções, nós temos um formulário para ser preenchido, o nome é submetido à Comissão de Admissão e Demissão e aprovado pela Assembleia, e depois de aprovado, a comunicação é feita ao interessado e ele passa a ser parte como membro correspondente da Academia. Os irmãos que queiram se integrar conosco nessa categoria serão muito bem-vindos. Muito obrigado. Bom, nós estamos partindo aqui para o encerramento, tá? Nesse momento, eu devolvo a palavra ao nosso querido irmão Roberto, que trouxe muitos gaúchos aqui para a nossa reunião de hoje, para que possa fazer as suas considerações finais acerca de tudo que foi visto nessa reunião, que foi visto, que foi ouvido. Irmão Roberto, podeis fazer uso da palavra. Wanderlei, antes de passar para o irmão Roberto, eu queria dizer que tem o irmão Semig aqui, tá? Né? É cearense, mineiro e gaúcho. Tá certo. É você o próprio, né? Pois é. Eu cearense em Minas e casado com a gaúcha. Eu ia lhe passar a palavra na qualidade de autoridade, né? Depois do palestrante... E autoridade não é coisa nenhuma. Mas se você quiser fazer uso antes, podeis fazer. Eu aproveito, meu irmão Wanderlei, parabenizar o nosso irmão Roberto, porque, Roberto, quando você se propõe a falar sobre filosofia, você corre um risco muito grande dentro da maçonaria. Porque tem 2 assuntos na maçonaria que a maioria dos maçons corre como o diabo corre da cruz. A primeira é numerologia e a outra é filosofia.
Então, e esse tema abordado é de grande relevância, porque você pode tratar o assunto com vários aspectos, com várias visões. Porque, veja bem, cada um de nós vive lutando para sair da nossa caverna, da caverna cotidiana, né? Então, a maçonaria nos proporciona chegar a um determinado estágio de conhecimento que nos liberta desses grilhões, né? Então, eu queria te parabenizar pela exposição e fica aqui o nosso apreço e o carinho, Vanderlei, pela distinção. Muito obrigado. Muito obrigado, meu conterrâneo, irmão José Ayrton, pela sua participação, um irmão que tem se empenhado bastante na divulgação da cultura maçônica, na produção de conteúdo e na divulgação. Você já deixou o seu nome e a sua indelével marca para a história da maçonaria brasileira e, quiçá, mundial. Muito obrigado pela sua existência, meu irmão. Então, eu transfiro a palavra ao nosso querido irmão Roberto. O irmão Vitor Hugo está com a mão levantada ainda? Deseja fazer uso ou apenas ficou levantado? Não, ficou levantada. Peço desculpas pela minha distração. Sem problema, meu irmão. Tranquilo, estamos aqui entre irmãos. Então, eu devolvo a palavra ao nosso irmão Roberto para suas considerações finais. Bom, Vanderlei, eu agradeço o convite e agradeço a indicação do irmão Isaltônio, né? E fico muito satisfeito que os irmãos tenham gostado dessa palestra, dessa charla, como dizem os castelhanos. E que bom ver o irmão lá do Uruguai, né? Que se integraram a nós. Muito obrigado e agradeço a todos os irmãos por terem me escutado. E era isso, irmão Vanderlei. Nós que agradecemos, meu querido irmão Roberto. Bom, eu tinha uma sequência de autoridades aqui para falar, né, depois do palestrante, antes do encerramento, e uma dessas autoridades era justamente o irmão Ednilson, que está com a mão levantada. Irmão Ednilson, podeis fazer uso da palavra. Bom dia, meus irmãos. Lamento não poder ter chegado a tempo. Eu estava numa missão aqui grande, vai ter um bingo aqui, eu estava fazendo 100.000 cartelas. Concluí essa noite e terminei ainda agora. Mas, de qualquer forma, eu sei que o nosso irmão Roberto Viola aí é um grande palestrante e pedi a palavra para lembrá-los que hoje à noite, né, às 19h30, horário de Brasília, temos nossa palestra lá da Luz e Conhecimento. Os irmãos todos estão convidados. Até logo mais. Obrigado, meu presidente Advita. Obrigado, meu venerável mestre Advita, irmão Ednilson. Eu não sei se você ouviu, mas eu agradeci aqui a público a sua importante contribuição que vem dado especialmente à Academia Maçônica de Letras de Rondônia e também à maçonaria em geral, que você também é um divulgador da cultura maçônica. Eu pergunto se o nosso... Eu ouvi. Ouviu, perfeito. Pergunto se o nosso confrade, eminente presidente Moldbel, deseja fazer uso da palavra na qualidade de autoridade. Irmão, eu estou satisfeito, muitíssimo satisfeito, né? Sempre quando possível, né? Sempre quando possível, eu gosto de assistir às lives, não só, né, da academia, mas também da Luz e Conhecimento e a loja de Rondônia, né? E mais uma vez hoje fomos premiados com essa belíssima palestra do irmão Roberto Viola, falar sobre a Caverna de Platão. É vastíssimo, né? Isto que a gente pode estudar. Nós podemos navegar em grandíssima qualidade, formando, inclusive, a nossa própria opinião sobre a Caverna de Platão. Existe uma infinidade de formas e palavras que a gente pode fazer para engrandecer a nossa grande ordem. Em particular,
Academia Maçônica de Letra. Nós aqui em São José do Rio Preto, que é do Noroeste Paulista, temos as nossas reuniões na segunda semana do mês, no segundo sábado de cada mês. Então, na semana que vem, nós vamos estar também com a nossa Academia Maçônica de Letras aqui, né? E nós estamos pensando também em não tanto agora, mas em fazermos lives também. E aí, obviamente, a Academia Maçônica de Letras de Rondônia será a nossa primeira convidada. Muito obrigado, Gratidão. irmão. Gratidão, meu eminente presidente, pelas suas palavras e pela sua gentileza de nos convidar. Eu pergunto se o nosso eminente presidente de honra, irmão Santini, e grão-mestre adjunto ad vitam desejam fazer uso da palavra. Irmão Vanderlei, presidente da nossa Academia Maçônica de Letras de Rondônia, irmão Roberto Viola, o palestrante de hoje. A luz sempre é bem-vinda, principalmente, irmão Roberto, quando ela vem com a tranquilidade e o conhecimento que você nos explana. Nós ficamos extremamente satisfeitos e muito agradecidos por termos tido a oportunidade de estar presente nesta live de hoje, esse quarto de estudo da nossa academia, porque quase que continuamente, no mesmo período, no mesmo primeiro sábado do mês, a gente tem um compromisso dentro dos nossos estudos da doutrina espírita. Somos espíritas, maçons, e por isso que nós acreditamos no nosso Criador incriado, nosso grande arquiteto do universo. Obrigado, Vanderlei, meu presidente. Obrigado, Roberto, pela explanação. Obrigado a todos os eminentes acadêmicos, presidentes ou não, das diversas academias que estão aqui conosco. E, lembrando, eu também tenho uma pequena passagem pelo Rio Grande do Sul. Meu doutorado em engenharia elétrica foi na cidade de Santa Maria, lembrada hoje pelo nosso irmão Hélio. Então, só tenho a agradecer, muito obrigado, e na próxima, com certeza, estaremos aqui novamente. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, o eminente presidente de honra, irmão Santini. Nós temos na Academia Maçônica de Letras de Rondônia, os ex-presidentes, ele tem esse título honorário de presidente de honra. O irmão Santini foi presidente e é um dos responsáveis por eu estar presidente da academia. Se o nosso mandato for bom, a culpa é dele, se for ruim também. Obrigado, irmão Santini, pela confiança, ser um irmão inspirador, é um lorde, uma sapiência em pessoa, e muito tem me inspirado e me ajudado nessa minha jornada maçônica. Obrigado por você existir, meu irmão. Bom, estamos chegando ao encerramento de mais um tempo de estudos da Academia Maçônica de Letras de Rondônia, a qual eu agradeço a presença de todos os eminentes acadêmicos, os irmãos de outras academias, co-irmãs, os veneráveis irmãos presentes aqui nesse dia de compartilhamento de conhecimento. As nossas reuniões virtuais acontecem nos primeiros sábados de cada mês. Os irmãos fiquem à vontade para fazer presente, para divulgar os nossos links para os demais irmãos. Sempre estamos trazendo temas relevantes para que nós possamos compartilhar conhecimento. E na manhã de hoje, o nosso querido irmão Roberto Viola, a quem eu agradeço imensamente pela sua disponibilidade, por sua sapiência em compartilhar conosco conhecimento. Nós fizemos contato com ele, foi uma indicação do irmão Exaltônio, e o irmão atendeu prontamente ao nosso pedido, e a gente fica muito grato pela sua disponibilidade. É incrível como
nós conseguimos trazer irmãos de diferentes partes do Brasil e até mesmo do mundo para nos congratularmos nesse momento de ágape de conhecimento. Então, você fez essa sua missão com galhardia e nós só podemos exortar um dos mais nobres sentimentos humanos, que é a gratidão. Muito, mas muito obrigado mesmo. O tema importante e é interessante que, de certa forma, nesse exato momento, alguém está preso à caverna. Alguém está preso à ignorância. E é interessante que, se você colocar duas pessoas com pensamentos diferentes, ela vai exatamente achar que o outro é ignorante por pensar diferente dela. E nós, maçons, não temos a menor pretensão de converter e nem de convencer ninguém. Mas a nossa missão como maçons, que recebemos a luz, cabe a nós iluminar aqueles que estão próximos. Então, o nosso dever, eu sempre digo que aquele que se ilumina tem o dever de iluminar o próximo. Não entrar em atrito, não querer convencer, convencer o outro do seu ponto de vista, mas mostrar o caminho certo, o caminho da luz, o caminho do discernimento, da ética, da moral, dos bons costumes. Então, essa é a nossa missão. Nós que recebemos a verdadeira luz, temos essa missão. E eu acredito que, enquanto nós aqui falamos, muitas pessoas estão na escuridão. E essas pessoas precisam. Mas é bem verdade que é possível que aqueles que queiram iluminar essas pessoas podem ser vítimas, como foi o personagem da Caverna de Platão. Então, fica aquela dicotomia. Eu recebi o conhecimento, eu guardo para mim e sigo minha jornada, ou eu volto para tentar libertar os meus companheiros de jornada que estão aprisionados? Essa é uma dicotomia, esse é um dilema que nós devemos levar, refletir e saber. E tão importante quanto o conhecimento é o que fazer com ele. Meus queridos irmãos, meus confrades, muito obrigado pela presença de todos. Desejo a todos um excelente final de semana e que Deus, o grande arquiteto do universo, nos abençoe, nos ilumine, nos guarde, nos proteja, hoje e para todo sempre. Dito isso, eu declaro encerrado nossos trabalhos na manhã de hoje. Irmão Vanderlei? Sim? Está me ouvindo? Eu vou só fazer o encerramento oficial e a gente vai continuar aqui, perfeito? Antes de encerrar, bem rápido. Sim, bem rápido. sim. Uma frase só. Sobre o mito da caverna. A maior prisão é uma mente fechada. Muito obrigado, meu confrade irmão Lima.